A natureza levou milhões de anos para separar uma massa única de terra nos continentes como nós conhecemos hoje. Mas o homem precisou de muito menos tempo para uni-los todos de novo. Há 200 milhões de anos, havia apenas um continente na Terra, Pangeia. Ao longo do tempo, esse enorme pedaço de terra começou a se dividir para formar os continentes, como nós conhecemos hoje. Muito tempo depois, em 1492, Cristóvão Colombo chegou à América, liderando uma frota espanhola que pretendia chegar à Índia. E graças aos passeios que ele fez pela América, e África e Ásia, Colombo recriou a Pangeia. Os continentes se uniram novamente pela mistura de plantas, animais e micro-organismos que haviam se desenvolvido separadamente. A chegada de Colombo deu início a um processo que unificou a natureza do planeta. É por causa do intercâmbio de Colombo que existe laranja nos Estados Unidos, chocolate na Suíça, tomate na Itália e pimenta na Tailândia. Nenhum desses ingredientes é natural desses países. A bagunça ambiental promovida pelo navegador é considerada pelos ecologistas o evento mais importante desde a morte dos dinossauros. Antes das navegações, solo, clima e todo tipo de vida que se desenvolveu em cada um dos continentes da Terra tinha seu equilíbrio. E à primeira vista, levar espécies não nativas para novos ambientes pode ser desastroso. E de fato foi. No começo do século XVII, as minhocas que viajaram junto com os colonizadores ingleses para Jamestown, onde hoje fica o estado americano da Virgínia, destruíram florestas e culturas indígenas ao bagunçar a forma como as plantas se alimentavam. Árvores e arbustos em regiões sem minhocas dependem de detrito para a alimentação. Mas quando as minhocas chegam, elas consomem os restos de folhas e jogam os nutrientes para debaixo do solo, por meio de excrementos. Assim, as plantas não conseguiam mais se alimentar e muitas delas morreram. Mas há migrações de espécies ainda piores, como no caso das doenças. Por todo o continente americano, em diferentes épocas, os colonizadores distribuíram a gripe, a varíola, a febre amarela, a malária, a hepatite, com resultados desastrosos. Mas nem toda troca promovida pelas andanças de Colombo causou destruição. A introdução da batata na Europa, por exemplo, serviu de base para a agricultura moderna e matou a fome de milhões de pessoas em países como a Escócia e a Irlanda. A história da batata, aliás, é o melhor exemplo de migração de ingredientes. Evidências arqueológicas indicam que um tipo da planta já alimentava ancestrais chilenos há 10 mil anos. Os nativos andinos, especialmente onde hoje fica o Peru, cultivavam centenas de variedades da batata, muitas das quais nunca saíram da América. Mas no século XVI, os espanhóis levaram a Solanum tuberosum, a espécie mais conhecida, para o seu continente. A alimentação dos europeus melhorou muito com a introdução da batata, um alimento que fornece quase todos os tipos de nutrientes que o homem precisa. A Irlanda ficou tão dependente do alimento que uma praga que atingiu os batatais no século XIX levou à grande fome que matou 2 milhões de pessoas. Algo parecido aconteceu com o tomate. Depois de se convencerem que não eram venenosos, os europeus levaram o tomate da América do Sul para o mundo todo. Também originária dos Andes, as espécies de tomates cultivadas no Peru e no Equador davam frutos pequenininhos como matachinha. Hoje, há diferentes variedades, de todas as cores e tamanhos, em lugares diversos como a Itália, a Ucrânia ou países da Ásia. Tenta imaginar a Itália sem tomate. O intercâmbio de Colombo não foi totalmente controlado ou compreendido na época pelos seus participantes, mas permitiu que os colonizadores transformassem boa parte das Américas, da Ásia e partes da África em versões ecológicas da Europa, usando o ambiente de maneira mais confortável que os seus antigos habitantes. É o que alguns autores chamam do início de uma nova época geológica, o Homogenoceno, ou Era da Homogeneidade. Essas trocas resultaram em vantagens e desvantagens. Um dos exemplos mais claros disso é a introdução do milho e da batata doce nas regiões montanhosas da China imperial. Ela garantiu o sustento de comunidades em regiões de solo desértico ou pobres em nutrientes, mas causou erosão e inundou os arrozais das áreas mais baixas. Até hoje há preocupações ambientais em torno de espécies invasoras, animais ou vegetais típicos levados para um ambiente onde não há predadores naturais e que acabam virando pragas. Mesmo assim, dá para dizer que houve mais ganhadores do que perdedores do intercâmbio promovido por Colombo.
e na globalização econômica e ambiental gerada por ele nos últimos séculos. E aí, você já parou para perceber como nós somos dependentes de ingredientes que não são naturais do Brasil? Ou você consegue imaginar sua vida sem pão, sem cerveja, sem arroz? Diga aí nos comentários e assine nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades da Super. Vejo vocês no próximo Fato Interessante.